gente segue falando aqui sobre os destaques, né? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que aquele bloqueio de 1,7 bilhão de reais, que foi inclusive anunciado na semana passada até pelas equipes técnicas do Ministério da Fazenda e do Planejamento, esse bloqueio não vai atingir as pastas da Educação, Saúde e nem mesmo aqueles ministérios menores. A declaração, inclusive, aí de Simone Tebet aconteceu logo após uma reunião entre ela e o ministro Fernando Haddad. Simone Tebet ainda enfatizou que todos os bloqueios serão temporários e que a junta ali de uma execução orçamentária entrou em um acordo sobre o assunto, né? Em relação ao arcabouço fiscal, que tramita agora lá no Senado, a ministra disse que não vê problemas caso o texto passe pela Comissão de Assuntos Econômicos. Esse é um ponto muito importante, viu, Felipe? Há ali, né, acho que muito claro e definido que esse texto deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos lá no Senado, porém há um trabalho por parte de muitos, inclusive do próprio Rodrigo Pacheco, para que o texto passe apenas por essa comissão e não pela Comissão de Constituição e Justiça, que poderia atrasar ainda mais em relação à expectativa aí da votação do arcabouço fiscal. Pois é, quanto mais passos, né, tiver o arcabouço, quanto mais paradas tiver o arcabouço, mais demorado ele vai ser, né? O presidente Rodrigo Pacheco tinha dito, né, que depois que passasse na Câmara 15, 20 dias conseguiria levar a plenário do Senado para fazer a votação. Pelo menos a gente espera que se cumpra esse ritual aí, embora a gente ainda não saiba especificamente se vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, se não vai passar, se vai passar pela CCJ, se não vai passar, e também, obviamente, se vai ter alguma mudança no texto. A ministra do Planejamento e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles foram convidados para uma reunião com líderes do Senado justamente para debater arcabouço fiscal nessa quinta-feira. A expectativa é que o marco fiscal deve ser votado pelos senadores na semana do dia 12 de junho. Os senadores teriam, então, pelo menos 2 semanas para discutirem essa proposta antes de levá-la ao plenário. E aí, nessa reunião, Paula, deve ser também encaminhado a vontade do governo de dar essa celeridade e também algumas concessões. Se tiver que passar pela CAI, vai passar pela CAI para votar no dia 12, na semana do dia 12. Se passar pela CCJ, tudo isso vai ser articulado, né, juntamente com a equipe econômica, a ministra do Planejamento e o ministro da Fazenda, junto com os líderes do Senado, assim como aconteceu na Câmara, né? A gente se lembra de várias reuniões que aconteceram, né, entre Haddad, os líderes das bancadas, o próprio deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, também fazendo essa articulação para que pudesse chegar naquele dia fatídico, naquela última terça-feira, para fazer a votação naquela noite. Então, provavelmente, essas articulações também devem acontecer, mas com um porém, Paula. Se tiver mudança, se tiver qualquer tipo de alteração no Senado, aí vai ter problema para o governo, vai ter que voltar para a Câmara para debater novamente e aí dar andamento no arcabouço fiscal do Senado. Exato, Felipe, muito importante esse ponto, até porque na análise política, né, inclusive de muitos analistas ali, políticos, eles acreditam o seguinte: o Congresso em si, né, que tem tido aí um grande protagonismo, principalmente nas pautas que são pautas importantes para o governo, mas para o país em primeiro lugar, né? Inclusive, o texto muito melhorado na visão de muitos especialistas dentro da Câmara, da forma como ele veio ali no governo, acabou, né? Estava um pouco trazendo mais, estava, como muitos diziam, né, Felipe? Estava ali um arcafrouxo fiscal, estava muito mais frouxo, e aí o governo, quando mandou a proposta, inclusive até a própria base do governo não gostou muito das mudanças que foram colocadas dentro da Câmara. Então, a Câmara acabou ganhando esse protagonismo. Vale agora, né, na visão de muitos especialistas, entender, será que basta o protagonismo da Câmara? Será que o Senado vai querer também trazer esse protagonismo, né, trazer ali alguma sugestão de mudança nesse texto? Se isso acontecer, realmente, como você acabou trazendo agora, aí o tempo é outro, né? Ali precisa trazer de volta o texto para se discutir, então, na Câmara, caso tenha alguma alteração
aprovação lá no Senado. Muitos especialistas acreditam que sim, né? Que os senadores não vão querer deixar por menos ali, né? Esse holofote que acabou tendo a Câmara, o próprio Cláudio Cajado, que trouxe, né? O relator lá na Câmara, trouxe ali uma exposição, teve um grande holofote, foi muito bem visto e aceito até, inclusive, pelo mercado, as alterações que foram colocadas. Vamos analisar agora quais serão os próximos passos e os trâmites que este arcabouço vai acabar sofrendo dentro do Senado Federal.